às declarações de Cristo dos últimos dias. Palavras sobre buscar e praticar a verdade. Trecho. Há muitas pessoas que, assim que seu dever fica corrido, tornam-se incapazes de experimentar e são incapazes de manter um estado normal e, como resultado, ficam constantemente pedindo uma reunião e que a verdade lhes seja comunicada. O que está acontecendo aqui? Elas não entendem a verdade. Falta-lhes um fundamento no caminho verdadeiro. Essas pessoas são movidas pelo zelo quando cumprem o seu dever e não conseguem suportar por muito tempo. Quando as pessoas não entendem a verdade, não há princípio em nada do que fazem. Se for arranjado que façam alguma coisa, elas fazem uma bagunça. São descuidadas no que fazem, não buscam os princípios e não há obediência em seu coração. O que prova que elas não amam a verdade e são incapazes de experimentar a obra de Deus. Não importa o que faça. Primeiro, você deve entender por que você está fazendo isso. Qual é a intenção que o direciona a fazer essa coisa? Qual é o significado de você o fazer? Qual é a natureza da questão? E se aquilo que está fazendo é uma coisa positiva ou negativa? Você deve ter um entendimento claro de todas essas questões. Isso é muito necessário para que você seja capaz de agir com princípio. Se você estiver fazendo algo que possa ser classificado como cumprimento de seu dever, então deveria ponderar: como devo cumprir bem o meu dever para que não o faça apenas superficialmente? Você deveria orar e se aproximar de Deus nessa questão. Orar a Deus serve para buscar a verdade, o caminho para praticar, a intenção de Deus e como satisfazer a Deus. A oração serve para alcançar esses efeitos. Orar a Deus, aproximar-se de Deus e ler as palavras de Deus não são cerimônias religiosas nem ações externas. É feito com o propósito de praticar de acordo com a verdade após buscar a vontade de Deus. Se você sempre diz graças a Deus quando não fez nada, você pode até parecer muito espiritual e perspicaz. Mas se, quando chega a hora de agir, você ainda faz o que quer sem buscar a verdade, então esse graças a Deus nada mais é do que um mantra. É espiritualidade falsa. Ao cumprir seu dever, você deveria sempre pensar: como devo cumprir esse dever? Qual é a vontade de Deus? Orar a Deus e se aproximar de Deus a fim de buscar princípios e verdades para suas ações, buscando a vontade de Deus em seu coração e não se afastando das palavras de Deus, nem das verdades princípios em qualquer coisa que faça. Somente essa é uma pessoa que realmente acredita em Deus. Tudo isso é inalcançável para as pessoas que não amam a verdade. Há muitas pessoas que seguem suas próprias ideias, não importa o que façam, e consideram as coisas em termos altamente simplistas. Tampouco buscam a verdade. Existe uma total ausência de princípios e, em seu coração, elas não pensam em como agir de acordo com o que Deus exige ou de uma maneira que satisfaça a Deus e sabem apenas seguir teimosamente sua própria vontade. Deus não tem lugar no coração de tais pessoas. Algumas pessoas dizem: eu só oro a Deus quando encontro dificuldades. Ainda assim,
não me parece que isso tem qualquer efeito. Assim, geralmente, quando as coisas acontecem comigo agora, eu não oro a Deus, porque orar a Deus é em vão. Deus está totalmente ausente no coração de tais pessoas. Elas não buscam a verdade, não importa o que estejam fazendo em tempos normais. Elas só seguem suas próprias ideias. Então, existem princípios para suas ações? Definitivamente não. Elas veem tudo em termos simples. Mesmo quando as pessoas lhes comunicam as verdades princípios, elas não são capazes de aceitá-las, porque nunca houve nenhum princípio em suas ações. Deus não tem lugar no coração delas e não há ninguém além deles em seu coração. Elas acreditam que suas intenções são boas, que não estão cometendo mal, que suas intenções não podem ser consideradas uma violação da verdade. Pensam que agir de acordo com suas próprias intenções deve ser praticar a verdade, que agir assim é obedecer a Deus. Na verdade, elas não estão realmente buscando nem orando a Deus nessa questão, mas agindo por impulso, de acordo com suas intenções zelosas. Não estão cumprindo seu dever como Deus exige. Elas não têm um coração obediente a Deus. Esse desejo está ausente nelas. Esse é o maior erro na prática das pessoas. Se você acredita em Deus, mas Ele não está em seu coração, você não está tentando enganar a Deus? E que efeito tal fé em Deus pode ter? O que você pode ganhar? E qual é o sentido de tal fé em Deus? Como você deveria refletir sobre si mesmo e tentar se conhecer quando você fez algo que viola as verdades princípios e desagrada a Deus? Quando você estava prestes a fazer aquela coisa, você orou a Ele. Alguma vez considerou: fazer as coisas desse jeito está alinhado com a verdade? Como essa questão seria vista por Deus se fosse levada para diante dele? Ele ficaria feliz ou se irritaria se soubesse dela? Ele a detestaria ou se enojaria com ela? Você não buscou isso, buscou? Mesmo se os outros o tivessem lembrado, mesmo assim você teria pensado que o assunto não era importante e que não contrariava nenhum princípio e não era um pecado. Como resultado, você ofendeu o caráter de Deus e provocou ira nele, até a ponto de ele desdenhar você. Isso é produzido pela rebeldia das pessoas. Portanto, você deve buscar a verdade em todas as coisas. Isso é o que você deve seguir. Se você puder vir para diante de Deus com sinceridade, para orar de antemão e depois buscar a verdade de acordo com as palavras de Deus, você não errará. Poderá ter alguns desvios na sua prática da verdade, mas isso é difícil de evitar. E você será capaz de praticar corretamente depois de ganhar certa experiência. No entanto, se você sabe agir de acordo com a verdade, porém não a pratica, o problema é seu desgostar da verdade. Aqueles que não amam a verdade nunca a buscarão. Não importa o que aconteça com eles. Apenas aqueles que amam a verdade têm um coração que teme a Deus, e quando acontecem coisas que eles não entendem, eles são capazes de buscar a verdade. Se não consegue entender a vontade de Deus e não sabe como praticá-la, você deveria ter comunhão com algumas pessoas que entendam a verdade.
Se não conseguir encontrar os que entendam a verdade, você deveria encontrar algumas pessoas que tenham um entendimento puro para orar a Deus juntos com uma mente e um coração, buscar de Deus, aguardar o tempo de Deus e esperar que Deus abra um caminho para você. Contanto que todos vocês anseiem pela verdade, busquem a verdade e comunguem a verdade juntos, pode chegar um momento em que um de vocês encontra uma boa solução. Se todos vocês acharem a solução adequada e um bom caminho, isso pode ter sido devido à iluminação e ao esclarecimento do Espírito Santo. Se depois vocês continuarem a comungar para encontrar uma senda de prática mais correta, isso certamente estará alinhado com as verdades princípios. Na sua prática, se você descobrir que seu modo de praticar ainda é um tanto inadequado, você terá de corrigi-lo rapidamente. Se cometer um pequeno erro, Deus não o condenará, porque suas intenções naquilo que faz são corretas. E você está praticando de acordo com a verdade. Está simplesmente um pouco confuso acerca dos princípios e cometeu um erro na sua prática, o que é desculpável. Mas quando a maioria das pessoas faz as coisas, fazem-nas com base na forma com que imaginam que elas devem ser feitas. Não usam as palavras de Deus como base para contemplar como praticar de acordo com a verdade ou como ganhar a aprovação de Deus. Em vez disso, só pensam em como beneficiar a si mesmas, como fazer com que os outros olhem para elas e as admirem. Fazem as coisas inteiramente com base em ideias próprias e somente para se satisfazer, o que é problemático. Tais pessoas nunca farão as coisas de acordo com a verdade e Deus sempre as odiará. Se você é verdadeiramente alguém com consciência e razão, então não importa o que aconteça, você deve ser capaz de vir para diante de Deus para orar e buscar. Ser capaz de examinar seriamente os motivos e a adulteração em suas ações. Ser capaz de determinar o que é apropriado fazer de acordo com as palavras e exigências de Deus. E pesar e contemplar repetidamente que ações agradam a Deus, que ações repugnam a Deus e que ações ganham a aprovação de Deus. Você deve rever esses assuntos vezes sem conta na sua mente até entendê-los claramente. Se você sabe que tem motivos próprios para fazer algo, então deve refletir sobre quais são os seus motivos. Se é para satisfazer a si mesmo ou para satisfazer a Deus. Se é benéfico para si mesmo ou para o povo escolhido de Deus, e que consequências isso terá. Se você buscar e contemplar mais dessa forma nas suas orações, e fizer a si mesmo mais perguntas para buscar a verdade, os desvios nas suas ações se tornarão cada vez menores. Apenas aqueles que conseguem buscar a verdade dessa forma são pessoas que consideram a vontade de Deus e que temem a Deus, porque você busca de acordo com as exigências das palavras de Deus e com um coração obediente. E as conclusões a que chegar ao buscar dessa forma estarão alinhadas com as verdades princípios. Se as ações de um crente estão fora de contacto com a verdade, então ele é igual a um descrente. Esse é o tipo de pessoa que não tem Deus em seu coração e que se desvia de Deus. E tal pessoa é como um trabalhador contratado na casa de Deus que faz alguns trabalhos avulsos para seu patrão, recebe uma pequena compensação e então vai embora.
essa simplesmente não é uma pessoa que crê em Deus. O que fazer para ganhar a aprovação de Deus é a primeira coisa em que você deveria pensar e pela qual deveria trabalhar quando fizer coisas. Deveria ser o princípio e o escopo de suas ações. A razão pela qual você deve determinar se o que está fazendo se alinha com a verdade é que, se estiver alinhado com a verdade, então certamente se conforma à vontade de Deus. Não é que você devesse avaliar se a questão está certa ou errada, ou se concorda com o gosto dos demais, ou se está alinhada com os seus desejos próprios. Antes, você deveria determinar se está de acordo com a verdade e se beneficia ou não a obra e os interesses da igreja. Se você der consideração a essas coisas, então estará cada vez mais alinhado com a vontade de Deus quando fizer as coisas. Se não considerar esses aspectos e simplesmente confiar em sua vontade própria quando fizer as coisas, então é certeza que você vai fazê-las incorretamente. Porque a vontade do homem não é a verdade e, claro, é incompatível com Deus. Se você deseja ser aprovado por Deus, então precisa praticar de acordo com a verdade e não de acordo com as suas vontades próprias. Algumas pessoas se envolvem em certas questões particulares em nome de cumprir seus deveres. Seus irmãos e irmãs então veem isso como inapropriado e as reprovam por isso. Mas essas pessoas não aceitam a censura. Elas acham que era uma questão pessoal que não envolvia a obra, as finanças ou as pessoas da igreja e que não era um mal feito. Portanto, as pessoas não deveriam interferir. Algumas coisas poderiam lhe parecer questões particulares que não envolvem qualquer princípio ou verdade. No entanto, vendo a coisa que fez, você foi muito egoísta. Você não deu consideração ao trabalho da igreja, nem aos interesses da casa de Deus, nem a se isso seria satisfatório para Deus. Você esteve considerando apenas o seu benefício próprio. Isso já envolve a propriedade dos santos, bem como a humanidade de uma pessoa. Embora o que você esteve fazendo não envolvesse os interesses da igreja, nem envolvesse a verdade, dedicar-se a uma questão particular, enquanto alega estar realizando o seu dever, não está alinhado com a verdade. Independentemente do que você está fazendo, de quão grande ou pequena uma questão seja, e de se seja seu dever na família de Deus ou seu assunto particular, você precisa considerar se o que está fazendo se conforma à vontade de Deus, bem como se isso é algo que uma pessoa com humanidade deveria fazer. Se busca a verdade desse jeito em todas as coisas que faz, então você é uma pessoa que verdadeiramente crê em Deus. Se tratar com seriedade cada questão e cada verdade dessa maneira, você será capaz de alcançar mudanças em seu caráter. Há quem pense: fazer com que eu pratique a verdade quando cumpro o meu dever é justo, mas quando estou tratando dos meus assuntos privados, não me interessa o que a verdade tem a dizer. Farei o que eu quiser, o que for preciso para me beneficiar. Nessas palavras, você pode ver que ele não ama a verdade. Não há princípios naquilo que ele faz. Ele fará tudo o que for benéfico para ele, sem sequer considerar o efeito que isso terá sobre a casa de Deus. Como resultado, quando ele fez algo, Deus não está presente nele, e ele se sente sombrio e transtornado, e não sabe o que está acontecendo.
Não é esse o seu deserto justo? Se você não praticar a verdade nas suas ações e desonrar a Deus, você está pecando contra Ele. Se alguém não ama a verdade e frequentemente age de acordo com sua própria vontade, então ele ofenderá a Deus frequentemente. Ele o detestará e rejeitará, e o deixará de lado. O que tal pessoa faz, muitas vezes não recebe a aprovação de Deus, e se ela não tiver nenhum arrependimento, a punição não estará longe.